Fala, galera! Botafogo História, ontem, hoje, para sempre, meus amigos! Aqui é um cenário diferente. Hoje, Roberto Narral deve estar aqui, é isso mesmo, no Isso aí, celular pô, mesmo. isso aí, isso aí. O cara é fera aqui. Roberto Narral, tudo bem, Narral? Beleza? Fala, tudo bom? Tudo tranquilo. E Bora, você, tudo então. beleza aí? Pô, Tudo certo? graças a Deus, tudo firme. Rapaziada, mais um vídeo para conta. Hoje vai ser um vídeo bem interessante. Antes de mais nada, você, safardana, que está chegando aqui agora, quiser dar uma moral para gente, pô, já curte o vídeo, rapaz. Eu sei que você vai gostar mesmo. Hoje, hoje vai ser bastante interessante. Vai ser um episódio que nós vamos lembrar o ano de 1997, bastante curioso, tá? Então aproveita, já curte o vídeo, você que não é inscrito, pô, chega junto, ou se inscreve no canal. E nós começamos o nosso clube de membros, tá? Ainda divulgando bem devagarzinho, vai ter muita coisa legal, beleza. Rapaziada, como vocês devem estar percebendo, Marcelão ainda fora de combate aqui, em breve ele estará com a gente aqui de volta. E o Roberto Narral e eu vamos hoje conversar a respeito de um tema muito interessante. Só que antes de começar, ainda lembrei de outro lance. Semana passada gravamos um vídeo bem legal sobre 3 jogadores que não eram propriamente protagonistas, né? Muito pelo contrário, eram aqueles caras que faziam o chamado trabalho sujo, e são 3 jogadores históricos no Botafogo. Esse vídeo está muito legal, tem um vídeo na íntegra e tem os cortes. Pô, mas você está falando aí que jogadores são esses? Pô, tem um cara chamado Rocha, Rocha, hein? Quem se lembra, anos 80, início dos anos 80, o cara era um pitbull, meu irmão, protegia a defesa ali do Botafogo. Aí, um pouquinho mais para baixo da história, tem um malandro que chamava-se Valtencia. Porra, o cara jogava em quase todas as posições. Raça pura. E mais para baixo ainda, o trabalho aquele, o arqueológico que eu gosto de fazer, tem um cara chamado Bob, baita injustiçado no Botafogo, e também era multifuncional, raçudo, 3 caras raçudos. Está bem legal o vídeo. Dá um pulinho lá que você vai gostar com certeza. Bom, rapaziada, hoje é o seguinte, Narral e eu vamos bater um papo a respeito de um joguinho que aconteceu no ano de 1997. Porra, 97, Botafogo campeão carioca, porra, aquela coisa toda, beleza. Mas a gente vai falar de um jogo especial, né, Narral? Fala para a rapaziada, que joguinho é esse que a gente vai falar de 97? Então, o jogo aconteceu no dia 26 de março de 97. É um jogo muito especial, porque esse aí só vai acontecer de novo, ao contrário, se o Botafogo deixar, né? Que é quando o Botafogo joga com o Flamengo, um time todo reserva, todo reserva. E na reserva, era o reserva do reserva. No banco de reservas, era o reserva do reserva. O Botafogo ganhou do Flamengo com Sávio, com Romário, né? E companhia. O Botafogo venceu de 1-0, sendo que o Botafogo jogou com seus reservas. E esse jogo, né, é da Taça Guanabara. Tem uma história, né, o Eduardo, do regulamento, aquele regulamento esdrúxulo. Posso contar essa história? Claro, é contigo mesmo. Então, o primeiro turno do Carioca de 97 é exatamente a Taça Guanabara. E pela primeira vez aconteceu um regulamento, sempre uns regulamentos mirabolantes aí na época de Caixa d'Água e Eurico Miranda atuando bastante, né? Onde ocorre o primeiro turno, né? Todos se enfrentam contra todos, mas o maior número de pontos não leva a Taça Guanabara. Como assim? Vai jogar com o segundo colocado. Joga com a vantagem do empate, mas assim, é completamente injusto, né? Se o time jogou contra os demais e ficou na frente, ele tem que levar a taça. Mas aí fizeram esse regulamento esdrúxulo e depois de todos jogarem contra todos, né? Eram 12 clubes, 11 jogos cada time, o primeiro colocado iria enfrentar o segundo. O Botafogo já estava disparado. Não, peraí, só um detalhe. Peraí, só um detalhe. Só um detalhe. O Botafogo estava disparado, não. O Botafogo já tinha levado o primeiro turno, só que já ficava na espreita para saber com quem ele ia pegar a final da Taça Guanabara. Né? Exatamente. Com quem ele ia pegar a final da Taça Guanabara.
E aí o que acontece? O segundo colocado, quem seria, né? Quem seria? Na 10ª rodada, o Flamengo enfrentou o Vasco e venceu. Se o Vasco vence, o Vasco já ficaria em segundo e ia enfrentar o Botafogo na final da Taça Guanabara. Mas não venceu. O Flamengo venceu e ficou a 1 ponto do Vasco. E o Botafogo está disparado lá na frente. E aí o que acontece? Última rodada, Botafogo enfrenta o Flamengo. O Vasco já tinha adiantado o seu jogo. Tinha jogado 12 de março, se eu não me engano, aqui, dias antes. Então o Vasco já não jogava nessa rodada, já tinha jogado, o jogo foi adiantado. E o Botafogo jogou contra o Flamengo no meio de semana, na quarta-feira. Bom, se o Flamengo empata, igualaria os pontos do Vasco. E no critério de desempate, o confronto direto. O Flamengo ia para a final. Se o Flamengo vence, passaria o Vasco, iria para a final. O único cenário que favorecia, então, ao Vasco era a vitória do Botafogo. Botafogo vencendo, final seria Botafogo e Vasco da Taça Guanabara. Não, só um detalhezinho para a galera se ligar aqui, para quem não tinha nem nascido nessa época. O Botafogo, antes de começar esse jogo, tá? O Botafogo tinha 30 pontos. O Botafogo tinha realizado 10 jogos, tinha ganho 10 jogos. Ganhou todos os jogos, tá? 100% de aproveitamento. Como o Nahal comentou, o Vasco vinha em segundo com 25, ou seja, com um jogo a menos, o Botafogo tinha 5 pontos a mais que o Vasco. E o Flamengo vinha em terceiro com 24, ou seja, a diferença do Botafogo para o Flamengo era 6 pontos. Ou seja, o Botafogo, como o Nahal falou, já tinha levado o primeiro turno, só que precisava jogar com o segundo, só para recapitular. E a vantagem era absolutamente absurda do Botafogo para os demais, né? Segue aí, Nahal. E aí, o que o Botafogo faz? O Botafogo havia vencido o América naquele final de semana, na 10ª rodada, o Flamengo venceu o Vasco. E aí o Botafogo chegou aos seus 30 pontos, como o Eduardo falou. E aí o que o Botafogo faz? Né? Já fala, não, contra o Flamengo, nós vamos colocar o time reserva. João Santana, técnico do Botafogo, né, tomou a responsabilidade, bateu no peito e falou, vai o time reserva e o time titular vai ficar treinando para a final. E aí, o senhor Eurico Miranda, do Vasco, começou a falar uma série de coisas, né? Eu até anotei aqui, ele disse que era uma vergonha o que o Botafogo estava fazendo, escalar o time reserva, né? E entre outras coisas. Falar que era uma vergonha foi a forma mais branda que eu anotei aqui. Ele disse outras coisas, que era uma canalice e outras coisas. Mas o Botafogo peitou, botou o time reserva, né, contra o Flamengo. Então, como eu falei, bastava ao Flamengo o empate ou a vitória. E todos já davam, né, menos os botafoguenses, né, mas todos os demais já davam como certa a vitória do Flamengo. O próprio Flamengo, no dia do jogo, na quarta-feira, à tarde, mandou um fax, né? Isso ainda era a época do fax, né? Para quem é mais novo, né? O fax é como se fosse mandar um e-mail hoje, mas era por fax. Mandou um fax para os jornais do Rio de Janeiro, noticiando os 200 primeiros que no dia seguinte assistissem o jogo do Flamengo de basquete contra o Corinthians, ganhariam ingresso, os 200 primeiros que chegassem, ganhariam ingresso para a grande final Flamengo e Botafogo da Taça Guanabara. Quer dizer, o Flamengo já dava como certo e mandou o fax para o jornal. Né? Os caras tiveram que alterar a expressa lá. Tira essa parte do fax. Nahal, uma outra coisa que, além disso, o Vasco, o Eurico, estava entrando com um procedimento de romper relações com o Botafogo, porque achava que aquilo ali estava favorecendo o Flamengo. Só um detalhe, antes do Nahal continuar. Lembrando, meus amigos, o jogo anterior do Vasco foi contra o Flamengo. E o Vasco perde para o Flamengo. Ou seja, se o Vasco fizesse o serviço, acabou a história. Já tinha acabado a história. Botafogo e Vasco se enfrentariam na final da Taça Guanabara. Aí depois os caras vão chorar o leite derramado. Segue aí, Nahal. Não, e assim, e o Flamengo, como o Eduardo falou, venceu o Vasco e vinha invicto, assim como o Botafogo. Eram os dois únicos invictos do campeonato, Flamengo e Botafogo. Então chega nesse dia, 26 de março,
né? O Botafogo entra com o seu time todo reserva, no banco de reserva, reserva do reserva, e o Flamengo vem com seu time titular, buscando o quê? A vaga na final. Só que essa vaga acaba não acontecendo, o Botafogo vence o jogo, a gente vai contar essa história, e aí chega a 11 jogos e 11 vitórias. Isso. A parada é a seguinte, como o Marcelo sempre lembra, né, o Botafogo jogou, na realidade, com os reservas e ainda desfalcado do Dimba, né, que era o nosso amuleto, que era o reserva, que o Dimba não estava nem na relação. Pouparam o Dimba também. Só para a gente dar uma acelerada nesse processo, é o seguinte, a torcida do Botafogo não estava... O Botafogo era 100%, e a torcida do Botafogo, até mesmo a torcida do Botafogo mesmo, falava, pô, cara, o time reserva contra um time milionário do Flamengo. Então, a torcida do Botafogo foi bastante reduzida no estádio. O público pagante foi em torno de 17 mil e uns quebrados, né? E devia ter, os jornais colocam um papo de 15 mil torcedores do Flamengo, que é um público bastante reduzido, né, para um jogo decisivo. Mas é que porque a própria torcida do Flamengo não estava levando muita fé nesse jogo, estava achando que era mole, pô, vamos economizar uma grana? Para quê? Para a final da Taça Guanabara, meu garoto. Né? E aí vamos para o jogo. O jogo é interessante. Né? O Narral falou da questão dos reservas. Rapaziada, vamos só lembrar rápido aqui, o goleiro do Botafogo foi o Alex Coqueiro, né? Que era um pedão que era da base. Né? O Bruno... Aqui é Bruno, o que é o sobrenome do Bruno? Vou colocar aqui o time. Posso colocar aqui? Bota aí, boa, para a gente poder ir já falando do boneco. O problema é enxergar essa distância aqui no celular, né? Alex, é o goleiro, Alex. Bruno Carvalho. Carvalho. Pois é. Tinha sido revelado no Vasco, Bruno Carvalho, né? No Vasco. Aí tinha passado pelo Flamengo e o Júnior falou que ele não servia para o Flamengo, não. Exato. O Júnior Capacete, que era o treinador do Flamengo nesse dia, né? Isso aí. Dupla de zaga, fenômeno. Groto e Marcelo Augusto. Opa, o Groto que veio do Grêmio, campeão brasileiro, reserva ali na zaga, campeão brasileiro em 95, e o Marcelo Augusto, que era da base do Botafogo. E na outra lateral, Alexandre Seixas. Opa, Alexandre Seixas. Botafogo lembra que o Botafogo teve um negócio nos Alexandres pra caramba, né? Teve Alexandre Agulha, Alexandre Seixas. Isso. O próprio goleiro é Alex aí também, né? Alex, até essa. Aí vem o meio-campo aí, o alemão. Que não é aquele nosso grande alemão, né? O Ricardo Brito. É o alemão que era da base também, mas é um menino que jogava de zagueiro e também de volante. França é um cara. França talvez fosse o cara com mais, vamos dizer, grife, né? Desse mais rodagem, né? Mais rodagem, mais grife. Teve um destaque legal no Vasco. Fala aí. Zé Carlos. Opa, Zé do Gol, que ainda estava começando, né? Ainda estava novinho aí. O Renato que fez o gol, né? Renato Laércio, né? O nome dele, na realidade, é Laércio. É Laércio, E Robson da base, ponta direita da base. E Serginho. Opa, Serginho que era um baiano, né, cara? Um centroavante baiano, teve uma passagem pelo Vasco também, né? Pelo Vasco, no ano anterior tinha passado pelo Vasco. Esse aí é o time que entrou, né? No decorrer do jogo, o Bruno Carvalho cansou, ele saiu, entrou o Arcelino. Isso. Arcelino que era da base também. E também o Cleiton entrou no lugar do Robson, Zé, né? Do Robson. Do Robson. E teve o Sid Clay, que entrou no lugar do Zé Carlos. Zé Carlos. Sid Clay também da base, né? E o Cleiton é um cara que veio do Ceará, veio do Fortaleza, do Ferroviário do Ceará. Era um meio esquerda, um cabelinho meio catu, assim, um negócio meio... Mas, cara, era um time com pouca projeção, tirando ali o França e... o que mais? França e o Renato que teve um belo início no América, né? E depois teve passagem pelo Flamengo, pelo próprio Flamengo. Enquanto que no time do Flamengo tinha, também, né? Fluminense também. E no time do Flamengo tinha os caras, Romário e Sávio na frente, tinha Mancuso, Júnior Baiano, né? Distribuindo suas carícias lá atrás. Então, o time do Flamengo tinha um time muito milionário. O presidente do Flamengo era o Kleber Leite, né? O Kleber Leite, que era um cara que
sabia muito bem promover os seus jogos, como o Narral bem lembrou, né? Só muitas vezes ele não era muito feliz no tipo de promoção que ele fazia, né? Porque ele prometeu para os caras que os 200 primeiros que chegassem pós esse jogo, eles assistiriam, teriam ingresso para assistir a final da Taça Guanabara. Resta saber para quem eles torceram, né? Porque eles com o ingresso na mão. Vamos lá, Narral, então. Vamos para o jogo rapidinho. Vamos para o jogo. Então, o Botafogo, né, ele começou o jogo na correria, né? Parece que o João Santana, que nem estava no banco, ele estava na cabine 11, assistindo o jogo lá nas cabines, da cabine 11. Isso. E detalhe. E os times titular estavam na arquibancada. Na arquibancada, isso aí. Arquibancada cadeira, agora já nem sei, mas estava assistindo o jogo. Estava assistindo o jogo. Quem ficou no banco foi o Valinhos, né, que era auxiliar, né? Valinhos. Auxiliar. E aí o que acontece? Ele botou, já ao início, botou o time para correr. A intenção acho que era essa, fazer o Flamengo correr, cansar, para domingo chegar, né? O Botafogo titular descansado e o Flamengo na correria. O negócio que o Flamengo estava jogando, assim, ele estava meio apático. E depois do gol que o Renato fez, que foi aos 25 do primeiro tempo, né? O Serginho tocou a bola para o Renato, que de fora da área mandou no ângulo do goleiro do Flamengo, que é o Fábio Noronha. Depois desse jogo... Detalhe, Narral, Fábio Noronha, que hoje ele faz parte da comissão técnica do Sub-20, é treinador de goleiros no Botafogo. Pô, interessante isso aí, né? Campeão do Sub-20. Sim, sim. Então, ele mandou no ângulo, indefensável, gol do Botafogo aos 25 do primeiro tempo, né? O Flamengo estava apático e depois do gol ele ficou intranquilo, né? Ele não conseguia acertar nada. Era de uma apatia, tipo uma letargia, achando que tá bom, tá o 0-0, vai, no final o empate lá do Flamengo, vai para a final e tirar o Vasco fora. Ele, quando tomou o gol, aí nada dava certo, né? E teve ainda no primeiro... O Botafogo teve chances de fazer o segundo, e no primeiro tempo, no finzinho, né, um jogador já experiente do Flamengo, já estava com cartão amarelo, deu uma cotovelada, o Mancuso deu uma cotovelada no Zé Carlos e foi expulso aos 43 do primeiro tempo. No intervalo, né, os repórteres foram no Romário, e realmente ele saiu cuspindo marimbondo que não estava gostando. Tem até um depoimento aqui do Zico, que eu anotei, eu achei tão interessante. O Zico disse: o time está uma merda, está tudo muito ruim. Usou de poesia, né? O Zico usou foi poético. Né? Não é? Eu achei muito interessante, eu anotei aqui, botei entre aspas: o time está uma merda, está tudo muito, muito ruim. E realmente estava. E quando começa o segundo tempo, logo no início, o Renato, que fez o gol, né? Ele, aos 8 minutos, ele fez uma falta feia no Iranildo, né? Que é uma falta desnecessária, né? Vamos dizer, e foi expulso. E aí ficaram 10 contra 10, né? Aí o Flamengo continuou confuso. Eu vou falar uma particularidade minha aqui. Nesse dia, eu estava dando aula à noite e tinha um aluno que eu fiz vista grossa, que era botafoguense, ele estava com um radinho e um fone. E eu estava dando aula, só escutei ele gritou: gol! Tinha sido gol. Eu falei: onde? Pô, eu sabia que era botafoguense, mas assim. Aí, Botafogo, foi o Renato. Eu falei: beleza. Aí tu, na mesma hora, deu 10 para ele. Não estava nem fazendo prova, tu já botou um 10 na média. Pois é. Aí depois, ainda deu tempo acabava às 10 horas a aula, deu tempo de chegar em casa e escutar o finalzinho do jogo em casa. E aí eu lembro exatamente da maior chance que o Flamengo teve, que foi no finzinho do jogo, o Romário, aos 44, que eu não lembro, eu acho que eu escutei na voz do Zé Carlos Araújo, que falou: entrou, vai marcar. Pô, ia ser uma injustiça danada, porque o Flamengo não fez nada o jogo inteiro, mas ele chutou para fora. Foi assim, o lance mais perigoso, foi aos 44, ele chutou rente à trave, né? No segundo tempo, foi aquela preocupação. O time do Botafogo,
ele jogou da mesma forma que o time titular vinha jogando. Só que no segundo tempo, os caras que não estavam com ritmo de jogo, a partir dos 15 minutos, eles começaram a cansar, né? E o João Santana foi substituindo, né? Tem até aquela história engraçada, né, Eduardo, que o Joel... Eles estavam se falando no celular, não é? O Joel com o Valinhos, né? Queria saber quem é que marca, né? Quem é que marca aí, né? E aí... Pois é, exatamente. Eu não sabia, pô. Eu não sabia. E aí é gozado, porque depois ele começou a fazer esse trabalho com o Ronaldo Torres, que o Ronaldo, naquela época, era o preparador físico do Joel. O Joel ia e levava o Ronaldo como preparador, e o Valinhos era o assistente. Só que nesse final de jogo é uma coisa muito curiosa, né? O Narral falou que ele estava dando aula, eu estava ouvindo o jogo, e o início, assim, antes de começar o jogo, eu estava tipo assim, cara, o Botafogo não vai, né? Quer dizer, eu estava chateado, que eu falava, pô, vai perder os 100%, né? Você está jogando com o time titular, botou um time reserva de caras ali que quase não jogavam, o Alex agarrava muito pouco, assim, muito poucas chances dele jogar, né? O Wagner não dava brecha, né? Só que à medida que sai o gol do Renato, pô, e aí os caras pressionando, mas aquela pressão meia boca, e o tempo passando, eu falei, bicho, vai ganhar esse jogo. Aquilo que no início eu não tava com muita confiança, aí no final eu tava nervosaço, cara, que eu falei, pô, não pode entrar. Porque por mais que eu tivesse na bronca, por exemplo, do Vasco, fazendo aquele fuzuê todo, pô, os caras não tiveram competência, pô, para ganhar o jogo. Até não precisava nem ganhar, né? Se fosse empate, o Vasco já levava vantagem, correto? Ou não? Deixa eu botar a tabela aqui. Deixa eu ver, eu estou vendo toda a pontuação também, eu estou preguiçoso. A tabela final, a tabela final, o Vasco ficou com 25. Né? Não. O Flamengo ganhasse, o Flamengo passava. O Vasco ia ficar com 24. Não, o Vasco ia ficar com 26. E o Flamengo com. Não, o Vasco passava. Se fosse empate. Isso, o Vasco passava. O Vasco passava. O Vasco faria. Ou seja, os caras. Bastava o empate. Bastava o empate, os caras perdem o jogo. Então, assim, eu estava na bronca com o Vasco nessa época, com o Eurico, porra, e tal. Cara, mas depois, amigo, eu falei, bicho, vai ter que ganhar esse jogo. E foi muito legal, porque os caras do Flamengo nervosos, você via, pô, discussão entre eles e tal, e, cara, e quando acaba o jogo, meu amigo, parecia realmente, aquele ano de 97, no Carioca, realmente foi extraordinário. Parecia uma conquista de título, porque... exato, olha que aí o JB, né? A manchete da capa do JB, e depois eu vou agora colocar a comemoração, isso, aí que eu ia chegar. Os jogadores pareciam uma conquista de título, porque a pequena torcida do Botafogo estava lá enlouquecida, e os meninos que eram reservas, alguns garotos que, pô, da base, né? Eles tiveram seu momento de protagonismo mesmo na história do Botafogo. Até mesmo caras mais experientes, né, como o Renato, como o França, pô, os caras estavam muito emocionados. O Renato lembra disso até hoje. E não sei se você sabe, o Narral, o pai do Renato era muito Botafogo. Tanto que eu vi um podcast, o Renato falando que quando foi para o Botafogo, ele ficou assim, olhando para a camisa e fala, cara... E ele tem um carinho todo especial pelo Botafogo mesmo. Ele fala, o Botafogo é o clube, é o time da família. Então a emoção do cara foi pô, ele já tinha uma experiência bacana com o Flamengo, passando por clubes grandes, jogava no exterior. Então acabou que aquela comemoração foi uma comemoração de título, realmente. E o mais legal, né, que como o Narral citou, o Eurico ficou, com perdão na má palavra, já que o Zico sintetizou dizendo que o time estava uma merda, eu posso dizer que o Eurico estava puto. Então, por quê? O Eurico queria romper relações com o Botafogo antes do jogo. E o mais curioso, dizendo que o Botafogo não estava sendo leal, aquela coisa toda. E quando o Botafogo ganha do Flamengo e completa os 100%, quer dizer, ele vai para a final da Taça Guanabara com 100% de aproveitamento, cara, com os 11 jogos, o Eurico... Inédito. E, pô, a gente não vai nem precisar falar da final da Taça GB, que eu acho que a gente até já falou dessa final em algum episódio. Mas aí eu vou perguntar para o Narral, para que o Narral diga a você, o Botafogo tinha ganho 11 jogos, porra, já era para ter levado a taça, correto?
correto, mas o regulamento não quis assim. Então, teve a final. E o que aconteceu na final entre Botafogo e Vasco, não é? E aí, na final, o que acontece? O Botafogo já jogava pelo empate, mas ele vence o jogo 1-0, gol do Gonçalves. 12 jogos, o Botafogo ganha a Taça Guanabara com 12 vitórias. Isso não tem em lugar nenhum, amigo. Você só vai encontrar isso na história do Botafogo de Futebol e Regatas, ano de 1997. E pode pesquisar mesmo, porque eu vou falar, eu já olhei. Não tem mais. Rapaziada, as tabelas, não tem. Rapaziada, essa foi a história da vitória histórica do Botafogo, aliás, dos reservas do Botafogo, os meninos que construíram nesse jogo o seu grande momento na carreira. Uma vitória sobre um time titular e milionário do Flamengo, não é o milionário de hoje, o Flamengo milionário de hoje, ele compra quem ele quiser, não quer nem saber, ele tem arrecadações monstruosas, mas aquele time milionário do Flamengo, tinha um presidente que era o Kleber Leite, que era muito, muito bom de negociação, então ele trazia jogadores, não sabia como pagava, né? Se tivesse transferban naquela época, meu amigo, o bicho ia pegar bonito, mas enfim. Botafogo 1, quer dizer, reservas do Botafogo 1, Flamengo 0, 1997, Botafogo campeão depois. Botafogo ganha a Taça Guanabara. Pois é, o que aconteceu no final? Botafogo encontra o Vasco depois no final do Carioca, aí creu de novo, teve até dancinha. Até já falamos, teve dancinha e tudo. Rapaziada, esse foi o episódio de hoje, Botafogo Reservas, né? 1-0 no Flamengo em 97, eliminou o nosso bravo companheiro de disputas, né? Um time que, inclusive, e a grande pergunta, né? Aqueles 12 caras foram assistir a final, hein, Narral? Não, 200, bom, a gente não vai saber jamais, né, cara? Não, rapaziada, é o seguinte. Fala. O Flamengo ia oferecer 200 ingressos. Então, a papo é esse. Será que esses 200 caras foram assistir? Bom, rapaziada, o episódio dessa semana é esse. Botafogo 1, reservas, né? Flamengo 0, eliminou o nosso co-irmão e depois a gente escovou o Vasco na final. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado. Se você lembra desse jogo, coloca os comentários aqui embaixo. Tá? Se você não lembra desse jogo, coloca os comentários assim mesmo, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e vamos juntos. Olha, Clube de Membros, hein? Tem muita coisa maneira no Clube de Membros. Mais alguma coisa, Raul? Não, beleza, falamos tudo do jogo aí. Então é isso. Galera, isso. Até o próximo episódio. Vem muita coisa legal em 2026, hein? Segura as calças aí. Rapaziada, até a próxima. Botafogo História, ontem, hoje e para sempre. Vamos nessa. Abraço. Valeu.